Se o olho se assemelha até certo ponto a uma máquina fotográfica, se a retina é comparável a uma espécie de chapa sensível, o essencial da percepção visual realiza-se depois. E se você pudesse enxergar através do olhar de outra pessoa? Quem já não quis esse superpoder, né? Oi, gente! A gente tá de volta! E aí, galera, como é que vocês estão? E hoje a gente veio falar de um recurso inteligentíssimo do audiovisual que permite a gente ter esse superpoder. É o nosso plano maravilhoso que deu nome ao nosso canal, Câmera Subjetiva. Antes de começar, eu queria dizer que a gente pautou nossos estudos em várias coisas, mas a principal foi a tese chamada O Olhar em Primeira Pessoa, Uso Contemporâneo da Câmera Subjetiva no Cinema de Ficção, de Rodrigo Campos de Oliveira. Vai estar aqui no link na descrição e confiram, por favor, porque essa pesquisa tá incrível, maravilhosa, super completa. Esse plano simula o olhar dos personagens e cria o famoso plano ponto de vista, que é conhecidíssimo como PPV ou POV. Esse recurso nos transporta, nos dá acesso ao campo de visão dos personagens quando coloca a câmera em primeira pessoa. E cria essa mágica que a gente tá acostumado a ver aí nas telas de cinema, Câmera subjetiva, ela abrange o ponto de vista. Então, a gente, dentro da câmera subjetiva, a gente vai ter o que a Mayara falou, o PPV, o POV, a gente também vai ter First Person Shot, a gente vai ter a câmera intradiegética. A câmera intradiegética, ela é utilizada para construir, através de registros feitos pelos próprios personagens, a narrativa. Ela vai acrescentar mais ainda na narrativa. Por exemplo, em Boa Sorte Charlie, a gente tem quando a Ted, é Ted, né? Ela pega antes ou no final dos episódios e pega a câmerazinha dela lá e começa a gravar, falando com a irmã dela do futuro. Ou, por exemplo, no filme 127 Horas. E claro, também em iCarly, a gente também vê um exemplo de câmera intradiegética, que é quando a Carly e a Sam estão apresentando o programa delas e o Fred está lá gravando e a gente vê alguns takes como se fosse a câmera do Fred. E First Person Shot é plano primeira pessoa. Por exemplo, em Halo você realmente joga de primeira pessoa. Em The Witcher você também joga. Então esses jogos te dão essa sensação incrível de você se sentir dentro do jogo, não só sendo o plano, mas também o áudio, a atmosfera, tudo. Agora que agir já apelou pro nosso lado emocional, falando de Disney e de iCarly, eu vou falar um pouquinho de como acontece o POV, Mas não é o POV do TikTok ainda, a gente vai falar mais tarde disso. É o famoso POV que a gente vê no cinema, Que é o mais comum da câmera subjetiva. E ele acontece com plano e contraplano, geralmente. Ou seja, é mostrado quem vê e depois o que se vê. A câmera, ela se torna imperceptível, Ela se torna, de fato, o olhar, assumindo um caráter humano. Assim como nós olhamos pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, pra frente, pra trás, a câmera também faz isso, se necessário. Ela usa, de diversos recursos audiovisuais, tanto panorâmicas, tanto câmera na mão, enfim, você pode usar qualquer coisa da linguagem audiovisual para passar o que o personagem tá sentindo. Tudo isso gera na gente o efeito de entendimento que nós estamos compartilhando o mesmo ponto de vista, E a gente não deve ignorar que isso tudo é uma experiência não só imagética, mas é uma experiência sensorial, sonora, espacial, emotiva, Todos esses recursos da linguagem audiovisual que eu comentei e vários outros, eles são utilizados para nos trazer também para o sentimento e a sensação que o personagem tá tendo. Então, se ele estiver muito agitado, ansioso, olhando de um lado pro outro, a câmera vai fazer isso e você vai enxergar o que o personagem tá vendo e sentindo a sensação que ele tá tendo e escutando o que ele tá escutando, a distância que ele tá escutando. Então, é uma relação, assim, de realmente calçar os pés daquele personagem que não é você, sabe? A proposta não necessariamente é você se tornar ele, mas é você enxergar através dele, ver exatamente o que ele vê e sentir exatamente o que ele está sentindo. São duas pessoas completamente diferentes, ou não, Mas são duas pessoas diferentes passando por uma mesma experiência. Exatamente isso que a Gi falou, e por isso é preciso que o espectador compre essa ideia, Ele precisa se entregar a essa experiência para que funcione. Um artista muito conhecido por usar a câmera subjetiva com essa visão, como eu falei, de cima, de baixo, enfim, ele é o diretor Wes Anderson, Ele é um cineasta muito conhecido, tem uma característica muito forte da direção de arte, E ele
traz essa câmera subjetiva de cima e em câmera lenta. Então, você vai ver as cenas dele e você falar... Isso é o Wes Anderson, tem uma marca dele ali. E uma outra coisa muito importante que vocês precisam saber e que vocês precisam entender é que foi o que o Jacques Amonte diz, que a câmera seria menos que um olho, ela estaria mais sendo a materialização da instância narradora. Ou seja, nada adianta você fazer um lindo PPV, mas a sua narrativa ser uma furada. O ponto de vista é participante e contribuinte para aquela rede de relações. Quando eu falo rede de relações, é a iluminação, o figurino, o cenário, a narrativa, enfim, tudo isso precisa estar bem estabelecido para gerar as sensações que o PPV passa. É tudo uma questão de integração e é muito importante que você entenda isso quando você for fazer uma câmera subjetiva, um PPV, um first person. E outra coisa que a Mayara falou que eu acho muito legal ser dito é que a câmera, ela adquire corpo na câmera subjetiva. Eu acho isso incrível. Ela se torna, tipo, o seu corpo. O que a Gi comentou, né, de... Basicamente, você tem que ter as suas intenções ali de fazer a câmera subjetiva e por que fazer, né? Pra que fazer uma câmera subjetiva? Esse tipo de plano te convida a uma imersão mais profunda naquele personagem. Gera uma identificação, uma compreensão com aquela pessoa e isso é muito bem-vindo, né? Porque a gente sabe que na maioria das vezes, né, assim, tudo depende da proposta, mas na grande maioria das vezes no cinema, a gente quer gerar uma identificação, né? Um dos maiores objetivos quando a gente se faz um filme. Quando a gente se faz um filme, não, né? Quando a gente faz um filme. E aí, tem isso, só que ele tem que ser muito estrategicamente usado, sabe? Porque fazer um PPV só por fazer, né? Tem um grande potencial de te gerar uma confusão. E um exemplo que sempre me gera confusão, vocês já devem ter visto em You, por exemplo, tem essa cena várias vezes de que geralmente tem filmes de terror também, né? De que alguém tá sendo observado. Então, a gente tá vendo quem tá sendo observado, só que pela visão de quem observa. Isso traz uma tensão, né? Traz um negócio ali que arrepia. E às vezes, eu vejo em vários filmes as pessoas usando esse tipo de plano aleatoriamente, sabe? Assim, só porque quer mostrar a personagem com aquele plano aberto, daquela distância e de uma fresta. Só que isso não tem nada a ver com a narrativa, nada a ver com nada, assim. Aí eu tô vendo o filme assim e tá indo pra um lado. Aí me vem esse plano e eu fico, calma, do nada tem alguém observando ela. E não tem. Tipo, não vai pra frente, era literalmente só uma escolha de um plano. E tudo bem, é válido, mas me causa confusão e esse é só um dos exemplos que pode causar confusão, né? E, como eu falei, é tudo questão de proposta. Se a sua proposta for causar confusão, meu filho, vai com fé. Mas tem que ter a sua estratégia, né? Eu acho muito legal isso que você tá dizendo sobre, às vezes, as pessoas colocarem um plano só por colocar porque achou bonito. Mas o cinema, ele é construído por símbolos, né? E aí, o que rola, que eu li nessa tese que eu achei fantástico, é que ele mostra muitos pensadores, muitos estudiosos da área cinematográfica dizendo que um filme, eles veem como um texto. Então, dentro de um texto, você não vai, por exemplo, colocar um ponto aonde não faz sentido aquele ponto. Você não pode escrever uma frase e colocar um ponto porque você acha bonito o ponto ali, ou colocar vírgula porque você acha a vírgula bonita ali. É a mesma coisa de um filme. Às vezes não, na maioria das vezes que você coloca algum plano sem pensar só por colocar, porque sim, não vai gerar algo bom, talvez algo neutro, mas não vai gerar alguma coisa tipo, ok. Então, tenham cuidado com isso. Uma coisa que eu acho muito interessante falar, já que a gente tá nessa onda aí, né, do TikTok, que é uma rede social que cresceu muito. Eu, particularmente, não estou nela ainda, pelo menos, mas eu acompanho lá, tenho vários amigos que estão e eu vejo que o POV é uma categoria que cresceu muito lá, né, que fez muito sucesso. E eu acho muito interessante falar sobre isso, já que o nosso tema é câmera subjetiva, porque não deixa de ser uma câmera subjetiva, né? No TikTok, eles te propõe uma experiência cênica em que você assume um personagem na narrativa
e você tá vendo tudo acontecer. Então, geralmente são diálogos, eles utilizam muito de legendas, né, e músicas pra criar uma pequena história e que você possa facilmente entender a proposta e entrar nela e entrar naquela atmosfera. Nesse caso, não é como se você tivesse como observador ali, né? Como eu tinha comentado, no cinema não necessariamente você é o personagem, porque existe já um personagem e você apenas... Você tem uma empatia pelo personagem. Exato, você apenas, começa a enxergar pelo olhar dele, mas ele já existe. E no TikTok, você é o personagem desde o começo, vendo aquilo ali acontecer, o que tá acontecendo no vídeo, né? Você tá interagindo com alguém, você tá vendo alguém chorar, você tá vendo alguém cantar, enfim. Mas você é o personagem desde o início. Eu acho muito interessante como isso cresceu, porque isso prova pra gente, né, que a identificação e você trazer a pessoa e jogar ela dentro da narrativa é muito esperto. E o TikTok prova pra gente que, mesmo que isso seja feito por 10 segundos, 30 segundos, é efetivo. Então, é muito interessante ver essas estratégias se modificando, né, para a contemporaneidade. E apesar de ela já ter tido várias ramificações aí, né, da câmera subjetiva, como a gente já citou várias no começo e agora eu comentei essa, ela é muito antiga, ela tá no cinema desde o seu inicinho, desde os seus primórdios, caminhando por baby steps. A primeira aparição foi em As Seen Through a Telescope, do George Albert Smith. É um videozinho muito bonitinho. A gente deve estar passando aí, ou se não vai estar o link aqui na descrição. Mas é muito bonitinho. O personagem tá vendo as coisas pelo telescópio. E aí a gente começa a ver o que ele tá vendo no telescópio. É muito legal, porque tem realmente... A gente consegue ver o telescópio ali, sabe? Como eu falei antes, a câmera tá escondida, mas ele tá vendo a visão toda através do telescópio. Então a gente começa a ver tudo também através do telescópio. E esse foi um dos primeiros registros aí que a gente tem de câmera subjetiva, e foi em 1900, então a gente tá presente há muito tempo. E eu queria citar também um que é de 1995, que chama Estranhos Prazeres, da Catherine Bigelow, ou Bigelow, não sei, que eu pago muito pau pra essa mulher, sabe? Ela ganhou um respeito como diretora muito grande, assim, em Hollywood. Tem vários filmes, né, dessa época, assim, 1900, 1995, que começa o filme já com a câmera subjetiva e já te introduz de cara, né, já introduz o espectador de cara para as percepções da personagem. Em Enter the Void, ou em português Viagem Alucinante, aqui pro Brasil, acontece exatamente isso que a Mayara falou, sobre ele já começar numa câmera POV, né? O diretor, Gaspar Noé, ele teve uma grande inspiração desse filme depois que ele assistiu A Dama do Lago, que é um outro filme bem famoso por usar o PPV e que tem grande referência por isso, que é do Robert Montgomery, de 1947. E depois que ele assistiu esse filme, teve essa referência porque ele fala que ele não poderia fazer um filme que fala sobre a vida após a morte sem uma visão subjetiva do personagem. Esse é um exemplo muito bom para falar de como a câmera subjetiva, o PPV, é usado desde o início do filme. A câmera subjetiva, ela teve muita relevância e foi um dos recursos mais importantes para o cinema clássico. E foi isso, galera. Esse foi o nosso vídeo sobre câmera subjetiva. Existem muitas coisas para se falar sobre ela, mas a gente tentou compactar tudo e trazer a melhor explicação para você entender bem o que é câmera subjetiva. E também para você ficar um pouco mais familiarizado com o nosso nome. Guarda esse nome aí pra você, hein, viu? Câmera subjetiva. Todo domingo aqui. Já aproveita, curte, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e tudo isso aí. Muito, muito, muito obrigada por terem escutado, terem chegado até aqui. Vamos que vamos. Beijo. Beijo. Oh, look, he's closing his eyes again.